Olá pessoal, eu sou o professor Nelson e nesta videoaula iremos abordar 3 assuntos. Primeiro, a licitação. Segundo, o edital, propriamente dito, com suas regras e especificações. E terceiro, a modalidade de licitação pregão. Pois bem, a licitação é realizada quando o órgão público necessita da aquisição de um bem, serviço ou qualquer outra necessidade da instituição. A gente denomina como objeto, aí classifica essas 3 partes. Então, a administração não pode simplesmente ir ao mercado e escolher o fornecedor que pretende. Para isso, até para provar a questão da boa utilização do recurso público e a própria prestação de contas, tem que fazer um processo. E esse processo denomina-se processo administrativo. O processo administrativo começa quando? Desde o pedido de compra, onde surge a necessidade, aí posteriormente é feito a cotação de preços e o processo continua com todos os setores envolvidos, questão de financeira, se existe recurso para isso, os demais setores como administração, convênios, se for o caso, e posteriormente passa essa compra para o departamento jurídico, para verificar se a modalidade que foi escolhida está adequada. Em se tratando de modalidade, as mais utilizadas como convite, tomada de preço e concorrência, é feita a classificação pela lei 8666, principalmente de acordo com o valor. Então, existem as faixas de valores e a aquisição é feita dentro dessa faixa. Após o despacho do departamento jurídico, dizendo que este processo está enquadrado conforme determina a lei, a autoridade competente vai autorizar a abertura do procedimento. Aí chega a hora de fazer o edital. O processo retornando ao departamento responsável, departamento de compras e licitações, o edital começa a ser moldado. O que tem que ter um edital? Primeiramente, com base nas informações no pedido de compra, esse edital é elaborado. Temos então, como início do processo, informações de quais legislação, quais leis esse edital está subordinado, qual que será o dia, local e horário da realização desse procedimento, quem fará a condução desse procedimento, se é a comissão de licitação ou posteriormente, quando você vai ver a questão do pregão ou pregoeiro, e as demais informações do edital, como quem pode participar dessa licitação, se existe alguma restrição de participação de empresas, de consórcio ou outro tipo de constituição de empresa. Também deverá ter a informação da fonte de recurso neste processo, as condições de habilitação, o que as empresas devem cumprir para que sejam consideradas habilitadas, critérios de julgamento, se a minha licitação é do tipo de menor preço, sendo técnica também adotada ou técnica e preço. Pode ser também definido se o julgamento vai ser por item ou por lote. Lote é quando temos o agrupamento de vários itens dentro de um lote só. Pois bem, feito isso, o processo do edital montado, com todas as características, também, se for necessário ter um contrato, também tem as condições deste contrato, que cada parte, tanto a instituição como a contratada, deverá arcar com o processo. E depois de moldado o edital, é feita a publicação. Então, como determina a lei, é feito em esfera estadual, federal e municipal. E internet agora, que é o que está sendo utilizado também. Depois de publicado, transcorrido o prazo normal de publicação, a comissão de licitação fará o julgamento conforme determinado no edital. Por isso que é tão importante a questão do edital. Disse que é o documento mais importante da licitação. Porque um edital mal elaborado ou com falhas, fatalmente teremos problemas na contratação. Então, feito isso, o processo gera uma ata do julgamento e depois é encaminhado à assessoria jurídica novamente, o departamento jurídico do órgão, para verificar se todos os atos praticados foram feitos de acordo com o que determina a lei. E, por final, o processo é encaminhado à autoridade competente para homologação e adjudicação. O que seria a homologação e adjudicação? Homologação é o ato que a autoridade competente analisa o processo em si, desde seu início até a fase atual, e concorda com os atos praticados.
Caso exista alguma ilegalidade que possa existir, ele pode, nesse momento, encerrar o processo. E a adjudicação. Basicamente, é a administração informar que tal objeto vai ser julgado para tal empresa, né? Passando a informação que vou contratar com a empresa X pelo valor X e o que eu comprei. Então, questão do edital e do procedimento seria basicamente isso, né? O que a gente tem trabalhado nesta área. Passando agora para o outro ponto da nossa aula, é sobre uma nova modalidade de licitação. Nova que eu digo porque é a mais nova, que foi implementada pela Lei número 10.520, de 2002, e que trouxe ao agente público, à administração, um novo procedimento, uma nova forma de conduzir o certame, né? O que posso utilizar o pregão para toda e qualquer modalidade? Posso somente para serviços e bens considerados comuns. O que seria isso? É aqueles que usualmente temos no mercado. É vetado, no caso, a utilização do pregão para obras e serviços de engenharia, bem como aqueles tipos de serviços que exigem uma complexidade, que exigem um aporte técnico maior. Então, o que o pregão trouxe de diferente? É a inversão de fases. No processo dito convencional, com a TP, o convite ou a concorrência, primeiramente efetuamos a análise da habilitação das empresas e, posteriormente, a análise das propostas. Então, isso gera uma morosidade do processo muito grande, porque dependendo do objeto que eu for licitar, o tempo gasto em análise de documentação é muito grande. Então, o pregão veio para quê? Eu analiso todas as propostas que foram trazidas ao processo e depois, ao final, tem uma sessão de lance também que eu vou explicar para vocês o que é, eu analiso a habilitação somente da vencedora. Então, aí eu já demonstro ganho em tempo, né? O que eu falei da sessão de lance para vocês? A sessão de lance é assim. Nessa nova modalidade, temos a proposta inicial, que foi encaminhada pela empresa, e durante a sessão existe a possibilidade de redução desse valor. Existe uma disputa entre licitantes, onde cada um vai, na ordem de classificação, oferecer a sua melhor proposta. Então, basicamente, a parte de julgamento seria isso. Já não existe mais a figura da comissão permanente de licitação no pregão, e sim o pregoeiro. Este fará o trabalho que 3 ou mais pessoas da comissão fariam, em questão de responsabilidade. Claro que ele tem sua equipe, que é chamada denominada equipe de apoio, que pode orientá-lo e ajudá-lo na condução do certame, né? E o pregão, ele traz também uma agilidade no que diz respeito até propriamente ao recurso. O recurso administrativo numa licitação convencional teria a empresa 3 dias para apresentar as razões se quisesse, né? Já no pregão ele tem que apresentar durante a sessão. E se for motivada e o pregoeiro entender como pertinente, aí sim ele dá o prazo de 3 dias para a apresentação da documentação, que vai justificar esse recurso. Outra coisa que eu preciso observar para vocês é que o pregão pode ser efetuado de 2 formas. O pregão presencial, que é a forma como outras modalidades são executadas, onde tem a presença de licitantes e do pregoeiro na sessão pública, e o eletrônico. O eletrônico veio 3 anos após a promulgação da lei da 10.520, né? E determina que pode ser feita a sessão através de uma sala virtual, utilizando os recursos da internet. Basicamente, o procedimento é o mesmo, a única diferenciação considerável é que no pregão presencial eu faço uma classificação e nem todas as propostas ou lances vão ser dados por todas as empresas, né? Existe uma margem de 10%. Como é feito isso? Verifica-se a menor proposta, desde que esta tenda o edital, e as outras propostas, até 10% acima, poderão participar da sessão de lance. E eu não tenho prazo para executar essa sessão de lance. Posso levar o tempo que for necessário. Já no pregão eletrônico, existem 2 tempos, um tempo normal e um tempo aleatório, né? O normal é em torno de 5 a 10 minutos e quem define isso é a própria instituição. E o aleatório, que pode ir de 1 segundo a 30 minutos, né? Esse é o sistema que define. O pregoeiro não tem qualquer controle sobre isso. Então,
basicamente seria esse tipo de diferença entre as duas modalidades. Então, pessoal, era isso que eu tinha a passar para vocês, né? Veremos na próxima aula novos assuntos sobre o nosso material e até breve.